Como as histórias de creepypasta influenciaram as histórias de fantasmas modernas. Publicado por Terror Total. No mundo do terror, as histórias sempre foram uma forma de evocar medo, fascínio e curiosidade. Durante séculos, as histórias de fantasmas foram transmitidas oralmente, escritas em romances e apresentadas em filmes. No entanto, na era digital, surgiu uma nova forma de contar histórias, influenciando significativamente a maneira como pensamos sobre contos sobrenaturais. Creepypasta. Nascidas das profundezas dos fóruns da internet e plataformas de mídia social, as histórias de creepypasta, com sua natureza viral e conteúdo arrepiante, remodelaram as histórias de fantasmas modernas de maneiras inesperadas. A ascensão da creepypasta. As histórias de creepypasta, que são contos curtos de terror compartilhados online, derivam seu nome do termo copypasta, que significa texto que é copiado e colado em fóruns e sites. Essas histórias geralmente envolvem criaturas misteriosas, ocorrências não naturais e eventos sobrenaturais que atacam os medos primitivos do leitor. Inicialmente, as histórias de creepypasta eram em grande parte fictícias, mas rapidamente cresceram em popularidade, levando à criação de mitologias e personagens profundamente imersivos como Slenderman, Jeff the Killer e The Russian Sleep Experiment. O que diferenciava essas histórias dos contos de fantasmas tradicionais era sua conexão direta com o reino digital. Personagens de creepypasta muitas vezes parecem existir nos espaços da internet, borrando a linha entre fato e ficção. À medida que a creepypasta ganhou força, ela se espalhou pela grande mídia, inspirando livros, jogos e até filmes. Essas histórias não permaneceram apenas online. Elas começaram a se infiltrar na consciência coletiva, influenciando a própria estrutura e os temas das histórias de fantasmas modernas. Aqui está uma olhada em como o creepypasta influenciou o gênero de narrativa de fantasmas no século XXI. O elemento digital. As histórias de fantasmas tradicionais costumavam ser confinadas a um tempo e lugar específicos. Sejam casas mal assombradas, castelos antigos ou florestas remotas. Esses cenários carregavam um peso de história e tradição. Mas no mundo da creepypasta, a era digital mudou a forma como percebemos os espaços assombrados. As histórias de fantasmas modernas agora não estão confinadas apenas a lugares como mansões em ruínas ou antigos asilos. A própria internet se tornou um espaço assombrado, um lugar onde as coisas podem dar errado, onde os reinos digitais se tornam distorcidos e onde forças malévolas podem existir. O exemplo mais notável disso é o experimento do sono russo, que é apresentado como um experimento da era soviética que deu terrivelmente errado, agora espalhado pela internet como uma lenda urbana. A inclusão da internet como pano de fundo para contos sobrenaturais permite que os leitores se sintam mais conectados aos horrores descritos. É como se essas histórias pudessem acontecer com você ou talvez já tenham acontecido. A noção de ser observado, perseguido ou mesmo possuído por meios digitais entrou na narrativa fantasma moderna por causa da creepypasta, confundindo a linha entre ficção e realidade. Creepypasta também tem sido parte integrante da tendência crescente de narrativa de realidade mista em histórias de fantasmas modernas. Histórias como Slenderman, Jeff the Killer e Smile Dog são frequentemente apresentadas de tal forma que parecem ter acontecido na vida real. Com imagens photoshopadas, relatórios policiais fabricados e videoclipes, os criadores dessas histórias tecem uma narrativa que sugere que essas criaturas e eventos aterrorizantes não são apenas invenções da imaginação, mas ocorrências reais escondidas nos cantos da internet. Essa mudança foi crucial para influenciar as histórias de fantasmas modernas. No passado, as histórias de fantasmas eram vistas como estritamente fictícias. No entanto, creepypasta introduziu a ideia de que o que vemos online pode ser real, mesmo que seja impossível provar.
Essa ideia levou a um aumento nas histórias de fantasmas e relatos paranormais apresentados como experiências em primeira mão na era digital. Por exemplo, relatos assustadores de perfis de mídia social assombrados ou encontros fantasmagóricos capturados pela câmera agora são comuns em comunidades de terror online. A sensação de que uma história de fantasmas pode ser verdadeira, e pode acontecer com você ou alguém que você conhece, permeou o gênero de terror. O papel das lendas urbanas. As lendas urbanas, um elemento básico das histórias de fantasmas tradicionais, sempre estiveram enraizadas em medos culturais compartilhados. Eles geralmente refletem ansiedades sociais e podem evoluir com o tempo, tornando-se mais assustadores ou mais relevantes a cada recontagem. As histórias de creepypasta, de muitas maneiras, revitalizaram o conceito de lendas urbanas, criando mitos inteiramente novos que circulam rapidamente pela internet. Veja a história da Momo, por exemplo, que circulou amplamente pelas mídias sociais e aplicativos de mensagens. O desafio Momo, que supostamente encorajava os indivíduos a realizar tarefas perigosas, tornou-se uma lenda urbana em toda a internet com sua própria figura fantasmagórica, o rosto aterrorizante de Momo. Embora o desafio de Momo tenha sido amplamente desmascarado como uma farsa, a lenda perdurou, assim como as lendas urbanas de antes da era da internet. A popularidade de histórias de creepypasta como Momo reflete a maneira como as histórias de fantasmas modernas se tornaram lendas urbanas que podemos facilmente encontrar e compartilhar online. Medo do desconhecido e do invisível. As histórias de creepypasta deram origem a um tipo particular de medo que ressoa nas histórias de fantasmas modernas, o medo do desconhecido e do invisível. Nas histórias de fantasmas tradicionais, muitas vezes encontramos aparições tangíveis e forças sobrenaturais claramente definidas. Mas na creepypasta, os monstros costumam ser mais abstratos. Veja o Slenderman, que não tem rosto discernível e cujas motivações permanecem obscuras. Ou considere The Rake, uma criatura que se esconde na escuridão, às vezes aparecendo para as vítimas apenas em momentos fugazes. A ambiguidade dessas entidades é o que as torna tão aterrorizantes e influenciou as histórias de fantasmas modernas a abraçar o desconhecido em vez de oferecer explicações claras. As histórias de fantasmas de hoje geralmente apresentam seres espectrais que nunca são totalmente compreendidos, deixando o leitor com uma sensação de desconforto e uma curiosidade assombrosa. Esse afastamento dos fantasmas tradicionais e visíveis introduziu uma forma mais psicológica e abstrata de medo. Conclusão. Creepypasta não apenas criou uma nova onda de horror digital, mas também mudou fundamentalmente a maneira como as histórias de fantasmas modernas são contadas. Ao introduzir a internet como um lugar onde fantasmas podem existir, borrando as linhas entre fato e ficção, revitalizando lendas urbanas e abraçando o medo do desconhecido, creepypasta moldou as histórias de fantasmas do século XXI. Essas histórias refletem nossas ansiedades em evolução sobre a tecnologia, o reino digital e as fronteiras borradas entre realidade e mito. À medida que a internet continua a evoluir, o mesmo acontecerá com as histórias de fantasmas de amanhã moldadas e influenciadas pelos cantos escuros e sombrios da web onde a creepypasta prospera.